Fala, viajante, você tá bom? Todo mundo fala em santuário, mas será que esses lugares são mesmo o que dizem ser? Hoje eu vim com os meus próprios olhos ver como funciona. Vamos ver se vai surpreender? Dizem que é santuário, mas aqui tem fila, tem flash, tem selfie com elefante. É proteção ou é palco? Se você é apaixonado por elefante, defensor dos bichos e não consegue ouvir questionamentos sobre esse tipo de turismo, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você está aqui para ver a real e entender o que acontece nos bastidores desses santuários, então vem comigo. O dia começou cedo, mochila nas costas, celular na mão e uma pergunta na cabeça: o que é de fato um santuário? Dizem que aqui os elefantes são tratados com respeito, que não tem correntes, que não tem montaria, só carinho e cuidado. Mas será que é isso mesmo? Entrei na van com um grupo de turistas, rostos animados, câmera, expectativa lá em cima. No começo, tudo parecia comum: trânsito, estrada, cidade ficando para trás. Mas conforme a gente ia se afastando, o cenário ia mudando. As casas sumiram, o sinal do celular também. E eu cada vez mais próximo de um suposto santuário, escondido entre as montanhas e plantações. Mas se tem uma coisa que eu aprendi viajando o mundo, é que o que se esconde no meio do mato nem sempre é natureza. Então, eu chego aqui desconfiado e querendo olhar todos os detalhes. Logo que a gente desce da van, tudo parece bem planejado. Bangalôs para os turistas, caminho arrumado, cana-de-açúcar plantada ali mesmo para alimentar os elefantes. Tem fruta pelo chão. O lugar é rústico, mas pensado para impressionar. E antes de qualquer interação com os animais, a primeira coisa foi servido o nosso almoço. Mal tinha começado a visitação e já chegou o almoço. Comida tradicional, simples, com frango, mas deliciosa. 2 horas da tarde, primeira refeição do dia. Tô morrendo de fome. Enquanto você está comendo, batendo aquela pratada, você tem o primeiro vislumbre dos elefantes. Logo ali, parados, soltos, em menos de 50 metros de você. E logo na parede, as regras. Antes de tudo, vem a explicação. Regras de segurança, como não gritar, não colocar a mão na boca do elefante, não usar câmera com flash. Antes de chegar perto dos elefantes, a gente ouve uma explicação que parece mais uma aula rápida sobre o tema. Segundo o guia, só existe 2 tipos de elefantes no mundo: os africanos, que são maiores, e os asiáticos, menores, com orelhas curtas e mais dóceis. Aqui na Tailândia, os elefantes sempre foram usados como mão de obra, em campos, construções, até no turismo. Muitos desses que estão em santuários foram resgatados de lugares onde puxavam peso. Onde estou, os elefantes ficam soltos. O objetivo é cuidar, não entreter. E nesse momento eu comecei a olhar com outros olhos. Depois da explicação, foi hora de prática. A gente ajudou a preparar a comida deles. Uma mistura simples, com frutas e fibras. Um momento leve, mas com um certo peso. Afinal, você está ali, preparando comida para um animal gigantesco. A mistura gruda na mão, o cheiro é forte e tudo aqui parece pensado para aproximar, não para entreter. Não tem palco, só a gente, um balde e a fome de quem está do outro lado. Depois de preparar aquela mistura estranha, chegou a hora de levar o balde até eles. Tinha banana para filhote, cana para adultos e um silêncio no ar que só foi quebrado quando os elefantes se aproximaram. De repente, um dos elefantes saiu do cercado e veio em nossa direção. Foi aí que eu senti: agora é real.
2 adultos, 2 filhotes, andando soltos, num gramado aberto, sem corrente, sem pressa. A reação dos turistas foi imediata. Celular em uma mão, comida na outra e eu ali, filmando, com o elefante a menos de 1 metro de mim. Nesse momento, eu não vi medo no olhar deles. Vi uma certa calma, talvez condicionamento, talvez confiança. Não dá para ter certeza, mas também não dá para dizer que é só encenação. Eles pareciam bem cuidados, pareciam soltos, e ali, servindo comida direto na boca deles, eu senti que talvez esse seja, sim, um modelo melhor do que muita coisa que a gente já viu por aí. Eles estavam soltos e a gente ali, cara a cara, com um bicho de quase 3 toneladas. Mas tudo parecia tranquilo. A proximidade era real, os turistas alimentando, filmando, sorrindo e os elefantes calmos. Teve até um momento que um deles tentou pegar o bode da minha mão e eu tive que puxar de volta, numa brincadeira leve, sem tensão. Depois disso, a gente não ficou parado. Seguimos para entrarmos na mata para encontrar outros elefantes. Os elefantes quiseram vir juntos. Até um bebezinho resolveu seguir a gente. Só que o cuidador teve que buscar ele de volta. Parece que ninguém queria ficar de fora. Isso ninguém mostra, né? Os elefantes correndo atrás de nós, chinelão, ó. Abriu o bico. Os gringos rachando o bico da minha cara. Tá doido. No meio da mata, a gente encontrou mais 2 elefantes, um adulto e um filhote. Os turistas logo se cercaram, filmando, tirando foto, tentando chegar perto. Eu fiquei só ali observando. O filhote comia tranquilo, o adulto abanava as orelhas devagar, fiz um zoom no olhar dele, tinha calma ali. Não vi medo, não vi desconforto. E por alguns minutos, o que se via era só isso: animal no mato, gente em volta e nenhum sinal de estresse. É difícil não se encantar, hein? E pra você saber, eu também sou doido por animal. Por isso que eu vim aqui. Mas é justamente quando tudo parece certo que vale lembrar: turismo com animais sempre levanta perguntas. Nem toda emoção significa que tá tudo bem. No caminho de volta, cruzamos de novo com os outros elefantes, os que ficaram para trás. Parados ali, soltos, do jeito que todo mundo espera ver. Mas será que só isso já basta para dizer que está tudo certo? Eu não costumo pagar caro para fazer passeio turístico, e menos ainda quando envolve animal. Aqui na Tailândia, esse tipo de tour é febre, e como todo mundo fala que é ético, eu vim ver com meus próprios olhos, e tenho me surpreendido. Depois de um tempo ali, naquela área coberta, os elefantes começaram a sair, sozinhos, ninguém puxando, ninguém mandando. Eles simplesmente foram. Primeiro caminharam devagar, como se já soubessem o caminho. Passaram pela mata. E quando a gente foi ver, já estavam entrando na água. Um açude simples no meio do verde. Eles entraram na água juntos, como se fosse parte da rotina. Nada de truque, nada de espetáculo. Só os elefantes indo tomar banho no tempo deles. Depois do açude, eles seguiram para o rio. Água corrente, sombra, silêncio e 4 elefantes completamente à vontade. 2 subiram um pouco mais o leito, 2 ficaram mais abaixo com os filhotes.
Os turistas foram chegando aos poucos, com cuidado. Teve gente jogando água, criança rindo e nenhum sinal de incômodo. Pelo contrário, os elefantes pareciam curtir o momento. Um deles mergulhava a cabeça, o outro rolava na água e o filhote parecia estar na melhor parte do dia. Stay running. Eu também entrei na brincadeira, peguei um potinho e comecei a jogar água neles. Era difícil não sorrir. Pela primeira vez ali, parecia que era a gente tentando se adaptar a eles, e não ao contrário. Sem comando, sem guia, eles saíram da água no tempo deles. O grandão começou a jogar terra nas costas. O filhote rolava na areia. Proteção da pele, segundo o guia. Depois foram andando para o mato, comer pasto, folha, o que encontrasse pelo caminho. Foi aí que eu resolvi dar um zoom ali, no detalhe do rabo balançando devagar. Tranquilidade, nada parecia forçado. Pode não ser a natureza selvagem, mas também não é um teatro. E por tudo que eu vi hoje, saio daqui com a sensação de que talvez seja o equilíbrio possível. Os rolês com o elefante foi muito massa. Agora vamos conhecer uma tal de uma cachoeira que tem aqui perto. Partiu para lá ver o que é esse trem. Agora um pouco de trilha, um pouco de mato e vamos ver até aonde a gente chega. Se liga no barulho, já dá para escutar a cachoeira. Tô chegando perto, hein? Na reta final da trilha, até um cachorro resolveu acompanhar a gente. E lá no fim, essa cachoeira enorme, água gelada, pé na pedra e a cabeça começando a desacelerar. No fim das contas, foi uma experiência que me surpreendeu. Dá para ver um esforço real em cuidar dos elefantes com respeito. Claro, está longe de ser perfeito. O ideal seria ver esses animais soltos na natureza. Mas, vendo que é possível, aqui senti que existe um cuidado. Essa foi a minha experiência. E aí, me conta a sua. Conta aqui nos comentários se você visitaria aqui.